Bom dia, meu nome é Beto Marcelino, eu sou presidente do conselho do Grupo iCities, uma empresa que há 14 anos trabalha com projetos de inovação e consultoria na área de cidades inteligentes. Estamos aqui no segundo dia da segunda edição do Tomorrow Blue Economy Niterói, com a presença ilustre do nosso comandante, almirante, vou chamá-lo de Walter, mas também é Walter Lucas da Silva, mais de 50 anos cuidando da nossa esquadra, da nossa marinha, mesmo na reserva hoje, ele é uma referência para nós. Nós que participamos de eventos nos portos do Paraná, a gente sempre leva o Cluster Tecnológico Naval, em nome também do almirante, como uma referência para nós, que temos o litoral entre os menores do país, do Paraná, mas temos um porto muito forte. Eu acho que isso é muito ligado a toda a força que o cluster naval tem emprega no nosso país, levando e disputando também com outros horizontes, outras esquadras e na América Latina toda e no mundo afora, a força que a Marinha e o mercado naval do Brasil tem. E aí a gente vai começar aqui pedindo para que o próprio almirante se apresente e fale um pouquinho do cluster para nós e dizer também um pouquinho da tua experiência no passado e esse ano, o que você está vendo aqui. Seria legal a gente saber um pouquinho de você. Tá legal. Eu sou Walter Lucas da Silva, como você falou, e estou no cluster desde a sua criação. Agora, no dia 13 de novembro, nós completamos 6 anos. De lá para cá, nós crescemos bastante. Inclusive, outro dia nós fizemos umas contas, e dessas 100 empresas, nós temos 13 mil colaboradores somando essas empresas. Muita coisa, hein? Isso é mais de 7 bilhões de reais de faturamento declarado pelas empresas. Ou seja, já é um número pujante. Mas quando nós começamos falando, divulgando a economia do mar, a economia azul, porque é uma iniciativa do mundo. Coincidentemente, e também forçou a inspiração, o nosso cluster é baseado na economia azul, e a ONU estava declarando a década dos oceanos, 2021 até 2030. Então foi uma convergência de ideias. Essa iniciativa ela é mundial. Logo depois que nós fomos criados, em 2019, nós tivemos a oportunidade de fazer um seminário internacional. Trouxemos aqui ao Brasil representantes do Polymer, que é o cluster francês, trouxemos representante do cluster britânico, trouxemos também o APL Rio Grande, que já existia há 5 anos, e outros clusters em evidência. Isso fez com que a gente desse uma olhada em tudo que estava acontecendo. Eu costumo dizer para o pessoal da academia que quando você copia alguma coisa de alguém é plágio, e quando você copia de várias pessoas é pesquisa. Então, depois de uma grande pesquisa, nós tivemos a oportunidade de buscar o melhor, o benchmark que existia em termos de cluster. O que significa cluster? Exato. Até me pergunto. Quando a gente falava, era uma dificuldade de dizer o que era cluster, se era cluster, cluster. Sim. É um nome complicado. Mas esse nome é antigo. Ela vem da medicina, que vem daquelas aglomerações de células. Então, um cientista, Michael Porter, estudando a sinergia entre empresas, disse que era muito interessante essa sinergia, porque era um verdadeiro cluster. Aí veio o nome. Então, essa sinergia entre empresas numa área regional fortifica toda a cadeia produtiva entre micro, pequenas e grandes empresas, fortificando, inclusive, o local. Não é à toa que tem alguns estados, cidades na Europa, você tem 3, 4 clusters de variadas tendências. O nosso cluster, então, é o aglomerado de empresas. Nós temos a vocação, né, o pilar de economia azul, e temos a tríplice hélice, em que nós colocamos sempre nos nossos eventos representante do governo, representante da academia, não de ginástica, por favor, academia, Sim. universidades, e nós temos também a presença do governo. Sim. Por isso que a nossa estrutura tem 2 conselhos consultivos. Um científico estratégico, claro, universidade, fundações, e o outro empresarial, com institutos, associações, sindicatos. Ou seja,
a gente tenta permear na nossa estrutura e desenvolver ideias, desenvolver ações de forma a ter um ambiente sinérgico de oportunidade dentro dessa cadeia, interagindo com todos os É players um super arranjo produtivo que dá para perceber que em cadeia deve estar funcionando muito bem. Exatamente. É um arranjo produtivo que é o nome que se dá no Brasil a um cluster. Exato. Poxa, muito bom, que iniciativa boa. E que bom que você teve energia, né, depois na reserva mesmo, de olhar que a gente precisava puxar esses pontos, fechar esse canal de volta e retomar a força, né, do nosso universo da economia azul, os oceanos, as esquadras. Eu acho que os estaleiros, né, a gente fez muita história no país. A nossa marinha, ela é uma referência, a gente sabe disso. E a gente tem muita competência, seja no mar, a gente tem também uma base do Exército que também tem pesquisa muito forte, a gente tem uma Embraer, que é fruto também da empresa aérea, né? Sim. Então, acho que a gente está muito bem. Só que eu hoje, aqui no Tomorrow Blue Economy, quando eu percebo a potencialidade do tamanho do oceano, a força que a gente está entendendo da força econômica para o PIB do Brasil, o quanto ainda podemos explorar e o quanto a gente percebe que existe assim, uma certa gangorra. Quando eu falo que existe uma gangorra, como é que você vê esse momento que nós estamos passando, que parece ser muito oportuno o que nós estamos vivendo, que é o olhar de um especialista como você, de juntar o ecossistema, integrar isso e formar um sistema econômico também. Então, como nós estamos falando de Blue Economy, economia azul, qual que é a tua visão dessa retomada do próprio Rio de Janeiro, Niterói, frente a outros estados que também estão desenvolvendo a economia do mar? Essa é uma pergunta que dá um seminário completo, mas Tá. vamos dividir em partes. Sim. Bom, economia azul, ela vai desde o garoto que vende picolé na praia Exato. até o offshore. Total. Então você pega a indústria naval. A indústria naval é construção, reparo, manutenção e reciclagem de embarcações. E vamos colocar também o descomissionamento de plataforma. E você precisa de um esforço de engenharia muito grande. Sim. Não é só desligar. Você vai gastar uma fortuna para desligar, parar de produzir petróleo, retirar tudo aquilo lá ou deixar de uma forma que seja possível. Sim. Então, isso aí é descomissionar. Bom, indústria naval, especificamente. Indústria naval, nós fizemos um rápido levantamento, usando um pouco de inteligência artificial e os dados que nós tínhamos pelos quinais, que nós achamos interessante, baseado no primeiro e único levantamento do PIB do mar brasileiro. Tá? Depois eu vou explicar um pouco mais desse PIB. Importante. E nós descobrimos o seguinte: existem voos de galinha, sobe, desce. Olha só. Sai o primeiro programa, por exemplo, hoje, a Petrobras, Transpetro vão construir 4 ou 8 gazeiros, graneleiros. Conteneiros não, porque a China domina. Então não adianta competir em preço. A gente pode buscar fazer para ter conhecimento. Claro. Bom, então, ao longo de 1970 até hoje, a curva é crescente. Mesmo Se sobe e desce, se você pega o longo prazo, ela é crescente. Igual os estudos da Bolsa de Valores. Mesmo com guerras, desde o século retrasado, ela vai aumentando. Olha que interessante. Ou seja, é uma tendência de, digamos, trabalho, eficiência. Hoje mesmo à tarde, fazer uma propaganda, né? Eu vou falar num painel sobre portos do futuro. Sim. E eu peguei alguma coisa que me chamou a atenção numa apresentação que eu vi, que é o seguinte: hoje nós estamos passando por mais uma transição energética. Mais uma. No mar. E a transição energética no mar, ela provoca uma transformação no porto. Então vamos lá. Na época dos vikings, você tinha aquele pessoal forte, porque era o músculo que era a energia. Com certeza. Depois nós tivemos as caravelas, vento. Depois nós tivemos vapor, navios a vapor, carvão. Depois nós tivemos o fóssil, diesel. Qual será o próximo? Não sei.
Nós estamos nessa fase. Poderá ser um biocombustível, poderá ser também velas, e já existem navios com velas. Sim, eu vi um cargueiro com velas. A Vale tem, se não me engano, os É? dois. Você pode botar, por exemplo, num petroleiro várias placas solares. E daí tem bateria. Não é para fazer toda a movimentação, mas máquinas auxiliares, Uma parte. iluminação. Ou seja, nós estamos nesse momento. E nesse momento de transformação, como vários outros que aconteceram, você precisa ter a indústria para desenvolver, você precisa ter o porto e infraestrutura. Claro. Então você vê um monte de oportunidade, principalmente para o Brasil. É toda a cadeia, né? Exatamente. Tá, faz sentido que vai ter que se pensar em toda a integração disso aí. Bem, esse é um grande desafio, acho que você explicou bem. A gente fica feliz de estar tendo informações assim aqui do Almirante, porque a gente percebe quando a gente está aqui, a exemplo, eu estive no Rio Innovation Week. Eu pude entrar no navio de guerra da Marinha Brasileira, perceber como é suntuoso, como ele é bem acabado, como é um negócio de fato para resistir, né, a uma intempérie máxima, que seria uma guerra, e ao mesmo tempo abrigar a inovação, a Marinha abrir aquele navio para ter jovens expondo seus projetos, suas startups. Eu percebo que dentro desse avanço a Marinha começa a olhar também de uma forma diferente para o Brasil, acolhendo talvez novos marinheiros, né? Marinheiros de primeira viagem, porque a gente precisa ter os jovens, né? Meu pai foi militar. Eu estudei em escola, no Colégio Militar de Curitiba, então eu sei que a educação é muito boa. E no Paraná, a exemplo, porque nós somos paranenses, estamos aqui no Rio a convite, mas nós temos mais de 100 escolas cívico-militares. Então a gente sabe que existe um polimento na educação, na forma da doutrina, na forma de como que você segmenta isso e dando oportunidade de carreira, né, e pesquisa e desenvolvimento. Então, as pessoas acham que marinha é só navio de guerra e tudo mais. Não, tem pesquisa e desenvolvimento o tempo inteiro, olhando para a costa e a defendendo e a fazendo progredir. Que o que eu percebo na sua fala é que o cluster tecnológico naval, ele vai preparar um ecossistema que a gente tem, mas não está tão integrado, e provavelmente atrair uma nova geração de pessoas que querem chegar aí, de repente, a ser almirante também. Mas daí com conhecimentos, não só da base da engenharia como somos, mas uma base da tecnologia, como você falou, da inteligência artificial. Eu acho que, para mim, isso é o ponto mais importante dessa conversa, essa esperança que a gente tem com a formação de um cluster, com tantas empresas, e já girando, né, a quantidade de dinheiro, de movimentação financeira bem interessante, né, e você consiga levar isso em perspectiva para estados que precisam, têm uma força, mas não tem talvez o conhecimento. Então talvez você ir lá para o Paraná, Santa Catarina, levar um pouco da sua capacitação, do seu conhecimento, e nós dois CIDs gostaríamos de ser um agente integrador disso, porque a gente está apaixonado pelo tema de economia azul, certo? Mesmo sendo de Curitiba, nosso litoral é só 1 hora de viagem. Então a gente conhece o porto, o litoral nosso é pequeno, mas é bonito, tem a Baía de Paranaguá, que é linda, a gente tem nosso porto de Paranaguá, que é considerado aí pelo 6º ano mais eficiente em cargas, né, granelheiras e tudo mais. E eu queria que você deixasse um recado, nós estamos indo para 15, quase 16 minutos aqui, final, para que você deixasse assim uma mensagem do Tomorrow Blue Economy para o cluster, como que você vê, a gente pode crescer muito, Almirante, aqui juntos. Muito, eu tenho certeza que depois desse vídeo nosso aqui, nós vamos fazer repercutir, levar isso lá para Barcelona, que também é um polo naval. Nós não somos maiores que o Porto de Valência na Europa, mas nós estamos nos preparando para uma transição energética num movimento chamado Smart Porto de Barcelona. Então, quer dizer, toda a movimentação de óleo e gás que vem do Oriente Médio passa por ali pelo problema da guerra da Rússia e Ucrânia. Então há um medo da falta de energia, principalmente do gás. Então, lá se tornou um entreposto disso. Então, um porto que recebe gás é um porto que está muito bem preparado, brigada de incêndio e tudo mais, porque um porto desse explode a cidade inteira, entendeu? Então, mas eu vejo que eles estão investindo muito no porto sem papel, quer dizer, digitalizando o porto, as chegadas dos navios cargueiros, das cargas, dos tripulantes, também dos turistas, porque lá também tem a recepção de grandes navios de turismo. Então, dentro dessa visão aqui, para a gente já encerrar essa conversa gostosa que a gente teve, qual é a tua visão do cluster frente ao Tomorrow Blue Economy? Vamos continuar avançando ou não vamos?
Então, vamos lá. É bom que a sua pequena fala me dá múltiplas ideias. É isso Bom, mesmo. o cluster ele tem a ideia de contribuir para, tá? Auxiliar, fazer parte. Com isso, nós auxiliamos a construção do cluster do Amazonas, do cluster da Bahia, do cluster do Rio Grande do Olha aí, Norte ó. e soubemos, até com iniciativa própria, do cluster do Espírito Santo. Então, nós já temos 4 clusters que, de alguma forma, nós induzimos, fizemos, passamos informações, estamos começando a interagir. Eu falei do Polomer. Este ano, em março, nós tivemos um webinar com 6 empresas startups brasileiras, 5 francesas, falando sobre Smart Chip. Ou seja, nós estamos falando aqui de tecnologia de países diferentes. Claro. Fazemos o webinar com a Câmara de Comércio do Brasil, lá na Noruega. Então, nós Olha só. trocamos bastante informações. E, por conta disso, eu fui convidado a estar em Cádiz, na Espanha, Cádiz. que é exatamente o que você falou, uma cidade turística, com uma faculdade de engenharia naval, onde tem uma base muito forte do estaleiro Navantia. Estão fazendo lá submarinos, navios de guerra e também navios mercantes. Por que navios de guerra? Justamente pelo receio e temor da guerra, que eles chamam lá da guerra, a guerra da Ucrânia. Bom, vamos falar agora numa amplitude um pouco maior. A Marinha, de muito tempo, mais de muito tempo, ela tenta incutir no Brasil, nos brasileiros, a percepção que nós temos um mar. E o Brasil, graças à Marinha, à sua tecnologia, conseguiu disputar tecnicamente, e entra também a diplomacia, espaços no mundo que não se teve um tiro de canhão. Nós temos aquela zona econômica exclusiva, desenhada e defendida. Nós temos a elevação de Rio Grande, que é uma área do tamanho do estado do Pará nosso, para a nossa pesquisa, e de vez em quando temos que tirar alguns navios de pesquisa dizendo, meu amigo, essa terra aqui, essa água é nossa. E a Marinha lançou algum tempo atrás a ideia da Amazônia Azul. Sim. O que é a Amazônia Azul? É aquele território de água tão grande, tão importante quanto a Amazônia Verde. Essa é uma visão geográfica estratégica. O que está acontecendo no mundo e, por sorte, o Brasil também está entrando nessa seara. Tanto que o Rio de Janeiro tem uma Secretaria de Energia e Economia do Mar, tem uma Comissão para o Desenvolvimento da Economia do Mar, Exato. tem uma política pública no Estado para a economia do mar. O mar hoje está sendo visto como uma área econômica, ecológica e sustentável, onde você vai colocar tecnologia para o seu povo. Sim. Diferente daquela visão que a gente aprendia na geografia, olha, aqui é terra, isso aqui é o mar. Hoje, o mar é diferente. Dá para perceber isso. E você imagina o grande movimento que o Brasil está fazendo hoje para o levantamento o levantamento do espaço marinho nacional, planejamento espacial marinho. O que é isso? É você ver em 3 dimensões o mar, a superfície, dentro da água, o nível da água e para cima. Isso vai fazer com que o país, como vários outros no mundo, tenham um mapeamento, um ordenamento do nosso mar. Onde vai ter uma eólica? Essa eólica vai conflitar com a prospecção de petróleo? Isso vai atender ou vai prejudicar uma cadeia de corais? Isso vai conflitar com cabos submarinos? Que são da internet, né? Aonde vai ficar isso? Então, esse ordenamento, que se chama planejamento espacial marinho, o Brasil é tão grande, são 4, região sul, sudeste, norte e nordeste, está sendo feito para colecionar um único. E tem muita coisa para fazer, para ajustar. Então, o mais importante nisso tudo, o mais importante existiu o cluster, o mais importante
que o recado que eu digo para todo mundo é o seguinte: o Brasil tem mar e o mar é nosso. Isso tem que ser dito para os brasileiros e também para os estrangeiros. Claro. Esse mar é nosso, nós temos capacidade, tecnologia, força de vontade de defender isso e gerar emprego, renda, tecnologia para gerações que estão vindo por aí. Tá aí. A gente teve aqui o almirante Walter Lucas da Silva, comandante há mais de 50 anos, cuidando dos nossos mares, oceano, protegendo a nossa costa. O cluster tecnológico naval com certeza tem vida longa. Eu tenho certeza que essa conversa inspirou uma nova geração e a gente precisa ter uma nova geração olhando com cuidado para a economia azul, e é por isso que o Tomorrow Blue Economy acontece em Niterói, e eu tenho certeza que ele será nosso convidado na terceira edição ano que vem. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Valeu.